Fala, amiga concurseira, amigo concurseiro que estão se preparando para o grande concurso do Ministério Público do Pará que se aproxima, edital iminente. Mas enquanto o edital não sai, a gente já começou a estudar, não é isso? Então eu estou aqui, professor Cleverton Cunha, ou Tom, como preferir, para trabalhar contigo algumas questões da banca que já foi contratada, que é a Consulplan. Vamos comentar algumas questões do tema licitação, que é o tema espinhoso para alguns, mas que é o meu preferido. Vamos nessa então comentar algumas questões? Olha só, sem mistérios, vamos falar das questões de licitação Consulplan. Primeira questão diz o seguinte: é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para o cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. Bem tranquilo, com uma questão de modalidade de licitação, né? Ele diz, a modalidade de licitação referente à descrição se nós estamos falando de uma modalidade de licitação que se dá apenas com pessoas que tenham um cadastro ou que vão se cadastrar durante o prazo, né, de execução da licitação, nós só podemos estar falando da tomada de preços, né, pessoal? Aqui a letra E, a tomada de preços. Por isso que essa modalidade tem esse nome, tomada de preços. É como se a administração pública estivesse fazendo uma pesquisa, tomando os preços daqueles fornecedores que já têm cadastro dentro da administração. Tá? E olha só, essa modalidade, a tomada de preços, é uma modalidade prevista na Lei 8666. Essas questões são todas da 8666, conforme, né, o programa do nosso concurso. Mas, de toda maneira, ela não existe mais na Lei 14.133 de 2021. Ela ainda existe porque a Lei 8666 ainda está em vigor. Mas quando a Lei 8666 for revogada, em 2023, a tomada de preços vai desaparecer. Mas, por enquanto, ela ainda existe. Tomada de preços é essa modalidade em que a gente toma preços de fornecedores cadastrados ou de pessoas que não tinham um cadastro, mas que apresentam a documentação para cadastrar durante o desenrolar do procedimento licitatório. Beleza? Então, isso aqui é a letra E, é a modalidade de tomada de preços. Vamos lá para a segunda questão, então. Margens de preferência são vantagens dadas a certas classes de fornecedores em processos de compra de bens ou serviços. O exemplo mais comum são preferências que vários governos dão a fornecedores nacionais. O que acontece é assim, gente, um dos objetivos da licitação, segundo a 8666, é o desenvolvimento sustentável do mercado nacional. E dentro deste objetivo, nós temos várias ações previstas na lei. Uma delas é o uso, né, de características nacionais brasileiras como critérios de preferência, para margens de preferência e até mesmo critérios de desempate. Aí a pergunta é, sobre a margem de preferência que pode ser estabelecida nos procedimentos licitatórios, assinale a afirmativa correta. A letra A diz assim, a margem de preferência será estabelecida com base em estudos revistos periodicamente em um prazo não superior a 10 anos. O que acontece aqui, gente? O que ele está dizendo é que fornecedores brasileiros têm preferência sobre fornecedores estrangeiros. E essa margem de preferência ela tem que ser revista periodicamente para saber realmente se ela foi eficaz, se ela gerou algum efeito positivo para o mercado nacional. Esses estudos de revisão, eles devem ser feitos pelo menos de 5 em 5 anos. Não é um prazo não superior a 10 anos. É um prazo não superior a 5 anos. Tá? Então, de 5 em 5 anos é preciso fazer uma revisão para verificar os impactos dessa margem de preferência nas aquisições e no mercado nacional. Certo? Então, assim, quando a gente diz margem de preferência, é daquilo que é nacional sobre produtos ou serviços importados estrangeiros. Então, às vezes, o produto nacional, por exemplo, pode até estar mais caro que o estrangeiro, mas como o nacional tem uma margem de preferência, a gente pode, portanto, preferir e contratar aquilo que é nacional. Ok? Aí a letra B diz assim, poderá ser determinada a margem de preferência aos produtos manufaturados e para serviços nacionais que atendam normas técnicas brasileiras. Perfeito, letra B.
A legislação estabelece duas hipóteses para se criar essa margem de preferência. Essa é uma delas: produtos manufaturados e serviços nacionais, né? Todos produzidos ou executados conforme normas técnicas brasileiras. Ok? Aí a letra C diz: nos estudos a que se refere a lei para que seja estabelecida a margem de preferência às empresas internacionais, o desenvolvimento e a inovação tecnológica realizados fora do país são fundamentais. Claro que não, né, gente? Porque a margem de preferência não é para a empresa internacional, é para as empresas nacionais. Então, desenvolvimento e inovação tecnológica realizado fora do país não conta para efeito de margem de preferência. A margem de preferência é para questões brasileiras. Tá? Aí a letra D diz: bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que comprovem o cumprimento de reserva de cargos previstas em lei para a pessoa com deficiência não tem direito à margem de preferência. Aí olha só, eu te falei que são duas hipóteses que a gente leva em consideração para criar essa margem de preferência. Uma é que os produtos e serviços sejam nacionais, né? Manufaturados, produzidos, prestados de acordo com normas brasileiras. E o outro, ou a outra margem de preferência, ela pode ser estabelecida para empresas que comprovem reservar cargos, empregos para pessoa com deficiência e pessoas que estavam ou que foram reabilitadas pelo INSS. Sabe aquelas pessoas que passaram um tempo de benefício e retornam ao local, né, ao ambiente de trabalho? Pois é. Então, essas pessoas aqui, a empresa, se ela tem a política de reservar algumas vagas para essas pessoas, ela também entra na regra da margem de preferência. Então, são duas normas, né? A questão da produção, do manufaturamento brasileiro e a questão da reserva dos cargos para as pessoas deficientes e reabilitadas do INSS. Tá? Então, não é não, né? É tem direito à margem de preferência. E a letra E diz: a margem de preferência prevista na lei de licitações será estabelecida com base em estudos periódicos em prazo inferior a 2 anos. Em prazo não inferior, né, a 5 anos, foi como eu te falei. Não se levando em consideração o custo adicional dos produtos e serviços. Claro que tem que levar em consideração. Digamos que pelo produto ser produzido no Brasil, incide um imposto, por exemplo, que o produto nacional não paga. Então, na hora da margem de preferência, eu tenho que levar em consideração os custos para a produção daquele produto no Brasil. Tá? Então, se a gente observar o que tem previsto na lei, lá na 8666, o artigo 3º, né? Aí a gente vai ter o parágrafo 5º, em que se estabelece a possibilidade da margem de preferência para quem, conforme eu te disse, produtos manufaturados e serviços nacionais que atendam normas técnicas brasileiras, e a margem de preferência para bens e serviços produzidos por empresas que cumpram a reserva de cargo. Para quem? Para a pessoa com deficiência ou para a pessoa reabilitada do INSS, da Previdência Social. E ainda também podem se beneficiar da margem de preferência empresas que atendem às regras de acessibilidade. Aquelas empresas que têm ambientes acessíveis, com rampas, portas com dimensões adequadas, elevadores, as exigências de acessibilidade da legislação. Então é essa galera aqui que tem direito de margem de preferência. Mas, Cleverton, me diz uma coisa, quanto é essa margem de preferência? Olha, cada produto, com base nos estudos executados, tem a sua própria margem, mas o limite geral para essa margem de preferência é que a gente tenha até 25%. Então, vamos pegar um produto aqui como a retroescavadeira, cuja margem de preferência é de 18%. Então, a administração pública vai comprar a retroescavadeira, tem a nacional e a importada. A importada é mais barata. Quanto? 10% mais barata. Qual a margem de preferência da nacional? 18%. Ah, então está dentro da margem. Vamos comprar a nacional, mesmo que ela seja mais cara. É assim que funciona. Então, cada produto tem a sua margem, mas a margem máxima é de 25%. Ok? Então, essa margem é para produtos e serviços feitos conforme normas brasileiras e empresas que respeitem a pessoa com deficiência, a acessibilidade e os reabilitados do INSS. Tranquilo? Então, aqui é o que nos diz a lei. Ok? Bem diretão, né? Não tem mistério as questões da Consulplan. A terceira questão diz assim:
Um cidadão capanemense deseja questionar o instrumento convocatório de uma licitação, argumentando que constatou indícios de irregularidades. Nos termos da Lei de Licitações, o cidadão deverá protocolar um pedido de... Ele quer saber o seguinte, se o cidadão tem como questionar um edital. Sim, é possível. Ele pede a revogação do edital, não é essa a nomenclatura. Ele protocola um pedido de impugnação ao edital. A lei estabelece um prazo para que qualquer cidadão que tenha interesse impugne o edital, recorra contra os termos do edital. Por exemplo, a gente pode ver a exigência de marcas sem justificativas técnicas ou legais. Então, eu posso impugnar os termos do edital porque isso viola as regras da 8666. Então, qualquer cidadão pode fazer essa impugnação. Não é suspensão do julgamento, nem adiamento da habilitação, nem declaração de inidoneidade de licitante. Isso aqui é uma penalidade aplicada pela administração pública, é outra história. Tá? Nem é o caso de revogar o edital. A pessoa apresenta uma impugnação ao edital. Se você observar aqui, olha, o parágrafo 1º do artigo 41. Qualquer cidadão, tá? É uma parte legítima para impugnar o edital de licitação. Qual é o prazo que o cidadão tem? Até 5 dias úteis antes do dia marcado para a abertura dos envelopes que contêm os documentos de habilitação. Tá? Os documentos de habilitação são os documentos que a empresa vai apresentar para mostrar que ela tem condições de assinar o contrato, certo? Então, o cidadão tem até o 5º dia útil antes da data marcada para a abertura dos envelopes com a documentação das empresas. Tá? E a administração tem que responder a impugnação em até 3 dias úteis. Beleza? Então, qualquer cidadão pode impugnar os termos do edital. E olha só, pessoal, antes da gente falar aqui mais a próxima questão, vamos comentar sobre as informações que a gente já tem do concurso. Veja só, para o cargo de auxiliar de administração, que você precisa ter o nível médio completo, então a gente perguntando nas redes sociais, tem que ter um tipo de curso específico, tem o cargo de auxiliar, que é para quem tem o nível médio completo, tá, gente? Não precisa de nenhuma habilitação específica. Tem outros cargos também com outras habilitações, mas o nosso foco aqui é o auxiliar de administração. A banca já foi contratada, que é a Consulplan, já está contratada, embora o edital ainda não tenha sido publicado, mas ele vai sair a qualquer momento, a qualquer instante. Inclusive, eu posso estar falando contigo agora e o edital está sendo publicado, não é isso? Então, são 33 vagas a previsão, mais o cadastro de reserva. Você sabe que chamam muito ao longo do prazo de validade do concurso. Tá? Então, a qualquer instante saiu o edital e aí você já saiu à frente, porque você já começou a se preparar com a loja do concurseiro. E como é que eu posso aprofundar mais o meu estudo, Cleverton? A gente já está com a turma montadinha, pronta, formatadinha para você começar a estudar. A gente tem a turma aqui completa para auxiliar em administração, esquema videoaula, a gente tem teoria, e o exercício, nesse estilo que a gente está fazendo aqui. Além do mais, a gente tem 2 simulados. Esses simulados são questões inéditas no estilo da banca. A gente prepara especialmente para você dentro do seu nível, dentro do seu conteúdo. Você recebe as questões antes, depois assiste toda a correção, certo? Então, serão 2 simulados ao longo do curso e as apostilas em PDF, claro, para imprimir, ou estudar no celular ou no tablet, onde tu preferires. E aí, Cleverton, se eu estou com esse curso comprado e saiu o edital e veio alguma coisa diferente, não tem problema, a loja do concurseiro vai lá e atualiza o material conforme o novo edital. Certo? São 180 dias de acesso, tá? 6 meses aí, esperamos que o edital saia antes, mas se não, você tem 6 meses garantidos para assistir, reassistir, ver e rever todas as aulas aqui da loja do concurseiro. Então vamos lá, gente. Corre lá para o www.lojadoconcurseiro.com.br e olha, investimento R$322 super facilitado. Você pode correr lá, tem formas de parcelamento que vai caber no bolso de todo mundo para mais adiante buscar essa vaga. Certinho? Então vamos continuar aqui com as nossas questões, tá? Indo aqui para a 4ª questão. A 4ª questão diz: nos termos da Lei de Licitações, na hipótese de empate entre 2 fornecedores de bens, estando ambos em mesmas condições de proposta, o primeiro critério de desempate aplicável é ser o bem produzido
Aí aqui, assim como existe aquela questão da margem de preferência, existem também as hipóteses ou os critérios de desempate. Então a gente tem, né, alguns critérios e eles têm uma ordem, né, de aplicação. Ele quer saber qual é o primeiro critério. O primeiro critério é que o bem tenha sido produzido no Brasil. Esse é o primeiro critério, letra A. Não é no município, empresa estrangeira muito menos, né? Por empresa brasileira no exterior, não. Com uso de tecnologia sustentável também não é o critério de desempate. Então, às vezes, as propostas são idênticas ou muito semelhantes e a gente precisa desempatar. Quer ver quais são esses critérios completos? Está aqui, no artigo 3º, parágrafo 2º, né? Quando nós tivermos igualdade de condições para desempatar, a gente aplica sucessivamente bens e serviços produzidos no país, a resposta certa aqui, né? Aí depois, produzidos ou prestados por empresas brasileiras, porque você sabe que às vezes a empresa funciona e produz aqui no Brasil, mas ela não é brasileira, pode ser uma multinacional, estrangeira, né? Aí não deu para desempatar, produzidos ou prestados por empresas que investam em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia no país, no Brasil. Essa empresa produz no país, é brasileira, investe, né, em pesquisa e tecnologia aqui no Brasil, a gente vai vendo para desempatar. Não deu jeito, aí a gente vê o seguinte: essa empresa guarda a vaga para a pessoa com deficiência, essa empresa recebe, né, os reabilitados do INSS, da Previdência Social, essa empresa cumpre regras de acessibilidade, tá? Aqui, gente, esse critério tanto é de desempate quanto é um dos critérios para que a gente tenha a questão da margem de preferência, tá? Então, aqui a gente tem os critérios de desempate, são esses sucessivamente aplicados. São 4 critérios. Antes eram 5, hoje são 4. Ok? Então, a gente tem, às vezes, como desempatar. Agora, um detalhe importante é que quando todos esses critérios são aplicados e o desempate não acontece, a gente tem que fazer um sorteio. Aí não tem jeito. Beleza? Aí vamos lá, então, para a quinta questão, né? Que diz assim: nos termos da Lei de Licitações, as contratações cujo valor supere 25 vezes o limite de uso da concorrência para obras e serviços de engenharia denomina-se contratação. Ele quer a nomenclatura dos contratos que são estimados com valores acima de 25 vezes 3.300.000 reais, que é esse limite que ele está falando aqui, o limite de uso da concorrência, né? Então, aquilo que supera 25 vezes 3.300.000 reais, nós chamamos de contratação de grande vulto. É a contratação de grande vulto, que é exatamente o que tem na letra A. Tá? Preço global, valor inexequível, preço exorbitante, empreitada global. Tem nada a ver, essa questão aparece em outros momentos da lei. Mas esse conceito, aquilo que supera 25 vezes 3.300.000, grande vulto. Beleza? Então a quinta é a letra A. Mais uma, sexta. A prefeitura de determinado município deseja contratar um serviço de engenharia consultiva para o desenvolvimento de um projeto de recuperação do solo, onde ocorria descarte de lixo. Para isso, serão utilizados estudos preliminares, diversos cálculos e procedimentos resultantes de pesquisas científicas desenvolvidos por engenheiros do setor. A revitalização do solo vai de encontro à política de proteção ao meio ambiente e de gestão do município. Considerando que o julgamento das propostas será objetivo e realizado pela comissão de licitação, o tipo de licitação adequado para este caso. Aqui, gente, como nós estamos falando de um trabalho essencialmente de natureza intelectual, elaboração de estudos e etc., o tipo, o que é tipo? Tipo é o critério que a gente vai usar para definir quem venceu a licitação. Às vezes é pelo preço, às vezes é pela qualidade, né, do produto ou do serviço. Nesse caso, para serviços de natureza intelectual que envolvam essas produções, a gente costuma usar o tipo de melhor técnica, ou técnica e preço. Então aqui, concurso não é tipo,
Leilão, muito menos. Concurso e leilão são modalidades de licitação, que são coisas diferentes. Modalidades são os procedimentos, né? Tipo é o critério que eu uso para definir quem é o vencedor. Então, aqui eu tenho modalidades, né? Que são diferentes de tipo. Aí já saiu. Maior lance a gente usa em leilão, gente, para o cara que apresenta o maior lance lá para adquirir o bem. Menor preço não faz sentido, porque não é um produto simples, é a contratação de um serviço de natureza predominantemente intelectual, né? Então, nesse caso, o mais indicado é você fazer uso da melhor técnica, tá? Então, aqui, letra D de dado, melhor técnica. Se a gente observar o que está lá no artigo 46 da lei, ele diz os tipos melhor técnica e preço, não tinha opção técnica e preço, né? Serão utilizados exclusivamente para serviços de natureza predominantemente intelectual, em especial na elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, engenharia consultiva em geral, elaboração de estudos técnicos preliminares e projetos básicos e executivos. Então, conforme a descrição do serviço que seria executado, aí só cabe melhor técnica nesse caso. Beleza? Então, o tipo, né? Tipo, lembrando, é diferente de modalidade. Aqui nós estamos falando dos critérios de julgamento para definir o licitante vencedor. Beleza? Tranquilo? Já está estudando e está matando todas as questões? Fantástico, na prova vai ser melhor ainda. A 7ª questão diz assim: considerando que a administração realiza a contratação de serviços médicos de urgência para atender uma situação de calamidade pública nos termos da lei de licitações, é correto afirmar que... Então, ele está falando aqui de uma situação de calamidade, é uma urgência, como uma pandemia, por exemplo. A letra A diz, poderá adotar o procedimento de dispensa de licitação? Sim, essa é uma das hipóteses previstas no artigo 24 da Lei 8666. Situações de calamidade pública, emergências, né, ensejam a dispensa da licitação, ou seja, a gente pode fazer as contratações diretas. A B diz que deve realizar a licitação por, no máximo, o contrato por um período máximo de 1 ano. Inclusive, nessas situações de emergência que geram os contratos duram no máximo 180 dias. Né? A C diz, deverá adotar o procedimento de inexigibilidade de licitação. Dispensa e inexigibilidade são coisas diferentes, tá, gente? Embora ambos gerem a contratação direta. Tanto a dispensa quanto a inexigibilidade vão gerar a contratação direta. Mas são situações diversas, distintas. Dispensa seria possível licitar, mas o legislador achou que em algumas situações era melhor não realizar a licitação. Na inexigibilidade não existe a possibilidade de licitar. É como se você quisesse fazer uma licitação para comprar um produto que só existe uma pessoa que vende. É inexigível, eu não tenho como exigir a realização de licitação, porque simplesmente a licitação é inviável. Tá? Então aqui não é uma questão de inviabilidade da licitação, aqui é a questão da urgência da medida. Então é melhor não fazer a licitação, fazer a contratação direta, dada a urgência da circunstância lá da emergência médica. Certo? Aí a letra D diz, deverá realizar a contratação por um período máximo de 4 meses. Não, a contratação nesse caso poderia chegar até 180 dias. E a letra E diz, pode usar recursos excedentes da educação para o pagamento de despesa. A 8666 nem trata disso, tá, gente? De onde vai tirar o recurso é outra história. Então, a 7ª é a letra A. Se você observar, essa hipótese está exatamente no artigo 24, o inciso 4º da lei. É dispensável a licitação nos casos de emergência ou calamidade pública. Essas circunstâncias em que a gente vê que o atraso na contratação iria gerar um prejuízo, né? E mais, iria comprometer a segurança das pessoas aqui. Certo? E assim, gente, é emergência, a gente dispensa a licitação, mas para fazer a aquisição daquilo que é estritamente necessário para atender a emergência. Tá? Então, para comprar insumos médicos, por exemplo, equipamentos para o atendimento das pessoas. Certo? É que ele diz, ó, contratação, prazo máximo de 180 dias consecutivos. Beleza? Então, é uma hipótese em que dá para fazer uma dispensa de licitação. Ok? Vamos lá para a 8ª questão, então? Sobre o tema licitações, assinale a alternativa incorreta. Ele quer a errada, né?
A letra A está certa, que ela diz que concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão são modalidades de licitação. Sim, são as 5 modalidades da 8666. Né? São exatamente essas aqui. Aí a B diz, é dispensável a licitação para contratar um profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através do empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica ou pela opinião pública. Errado, letra B. O que está errado aqui? Isso é um caso de inexigibilidade. A inexigibilidade é quando tem inviabilidade de licitar, como eu te expliquei ainda agora, né? É inexigível fazer licitação se o meu interesse é contratar, por exemplo, o Roberto Carlos. Por quê? Porque só existe uma pessoa de cada, né? Então, se eu quero aquele artista consagrado para se apresentar, eu contrato aquele artista. Então, não tem competição nesse caso. Eu estou querendo contratar uma das pessoas que é referência naquela arte que faz. Então, qualquer artista de qualquer área artística pode ser contratado diretamente, só que é caso de inexigibilidade, não é caso de dispensa. Tá? Aí a letra C diz, é vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou de época, ou ainda em locais específicos, ou outras não previstas na lei que inibam a participação na licitação. E está querendo dizer, gente, que não se pode criar exigências para participar na licitação que vão até atrapalhar de conseguir os licitantes, né? E uma delas é, né, exigir que a pessoa tenha tantos anos, né, de experiência, certo? Ou então que tenha trabalhado nos anos 80 sobre tal coisa. Isso aí não se pode fazer exigência. Tá? Então aqui é incorreta, letra B. A letra D certa, porque está dizendo o que é uma licitação de alta complexidade técnica, né? É basicamente aquela cujo objeto envolva alta especialização. Certo? É isso que a gente chama de licitação de alta complexidade técnica. Então aqui era errada a letra B, na 8ª questão. Certinho? Vamos para a 9ª? Nos processos de licitação, o edital deve definir a modalidade em conformidade com o que estabelece o artigo 22 da Lei 8666. São definições estabelecidas na lei, exceto... Ele quer qual é a modalidade que está errada, né? Aqui, gente, a letra A diz que a concorrência é uma modalidade que participam qualquer interessado, né? Ou que participam quaisquer interessados, desde que eles passem pela habilitação preliminar, ou seja, desde que eles tenham a documentação que a administração exige. Perfeito. Letra A, ok. Concorrência é a modalidade mais universal, né? A B fala da tomada de preços, que a gente falou mais cedo, né? Que é aquela modalidade realizada entre todo mundo que tem cadastro ou quem apresenta documento para cadastramento. Beleza, tomada de preço também. Tá ok aqui a definição. Aí a C diz que o leilão é uma modalidade entre quaisquer interessados para escolher um trabalho técnico, científico ou artístico. E o vencedor receberia prêmios ou remunerações. Isso não é um leilão, pessoal. O nome desta modalidade é concurso. Então, exceto letra C. Isso aqui é o conceito de concurso. Tá? Então, concurso de miss, concurso de quadrilha, concurso, né, de música, esse tipo de concurso. Não é o concurso público de servidor. Tá? Então, é o concurso, certo, para aquisição de trabalho de natureza técnica, científica ou artística. Aí os vencedores ganham prêmios, né? Que pode ser dinheiro, pode ser outra coisa. Certo? Então, aqui, exceto realmente a letra C. Que a letra D está descrevendo o convite, né? Convite é aquela modalidade em que a administração escolhe pelo menos 3 licitantes que sejam do ramo daquilo que ela está querendo contratar e pede para que eles enviem, convida para que eles enviem ali as suas propostas. Tá? Então, certinho. A única errada realmente letra C, que falava leilão, mas o conceito era o conceito de concurso. Ok? Aí a 10ª diz assim, gente, o artigo 21 da Lei 8666 estabelece que os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, tomadas, concursos, leilões, embora realizados no local da repartição, deverão ser publicados com antecedência. Um aviso de saída do edital deve ser publicado na imprensa oficial e em jornais de grande circulação. Tá? Para a modalidade de concurso, é correto afirmar que o prazo mínimo entre a saída do edital e o recebimento da proposta será de... Aí é mamão com açúcar. Concurso,
o edital tem que sair com pelo menos 45 dias antes do dia marcado para o evento, né? Ou para o recebimento dos trabalhos. Então, cada modalidade tem os seus prazos. Tá? Se a gente observar aqui, a gente vê no artigo 21. É o aviso que tem o resumo dos editais, né? Então, tá aqui, olha, 45 dias quando é um concurso, ou quando é uma concorrência que trará uma empreitada integral ou utilizará o tipo melhor técnica ou técnica e preço. Aí nessas hipóteses a gente tem pelo menos 45 dias entre a saída do edital e a realização do evento, né? 30 dias para concorrência no geral e para a tomada de preços. Quando a tomada de preços for do tipo melhor técnico ou técnica e preço. Tá? 15 dias para os demais casos e 15 dias também para o leilão. São prazos mínimos, pelo menos tantos dias entre a saída do edital e a entrega da proposta ou realização do evento. Tá? E o convite, pelo menos 5 dias úteis antes da entrega da proposta, a carta convite deve estar nas mãos dos convidados. Beleza? Então é isso aqui, 45 dias para o convite. Tranquilo, então? Tudo tá fácil? Tá tranquilo, bem direto, né? Não tem mistério aqui, como tu podes observar na Consulplan. Certinho? Então, rumo para o MP Pará. Vamos ser servidor do MP do Pará? Então é isso. Vem com a gente, conta com a gente. Valeu, até a próxima.